Paz do Senhor, que o nome do Senhor possa ser glorificado através da sua vida. Primeiro período nós finalizamos a primeira parte da introdução, que falava sobre os limites. 10 mandamentos são limites. Nós falamos um pouco sobre esta exposição. Começamos a partir de agora a segunda parte da nossa introdução. Ainda não vamos adentrar no texto de Êxodo, que fala das tábuas dos 10 mandamentos. Nós temos que preparar todo o terreno para nós podermos entender. Nesse segundo período de introdução, nós vamos falar sobre os 3 aspectos distintos da lei. Coisas que nós temos que seguir, coisas que nós temos que seguir em parte e coisas que nós não temos que seguir. Tem isso, pastor? Tem. Um exemplo rápido antes de nós entrarmos não há necessidade de você matar bichinho para sacrificar por conta do seu pecado. Ah, pastor, isso é lógico. É lógico, mas muitas pessoas, elas entendem que o sacrifício ele é necessário, inclusive nas igrejas. Você tem que fazer um sacrifício financeiro. Você não mata o bichinho, mas é como se você, para entrar na presença de Deus, você tivesse que dar dinheiro. Então você só muda a nomenclatura, mas o princípio é o mesmo. Êxodo capítulo 20, verso 1, nós lemos no início do primeiro período. Quero orar por você antes. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pelo primeiro período. Nós queremos mais uma vez invocar a Tua presença sobre as nossas vidas. Que aqueles, Pai querido, que foram alcançados através da Tua palavra no primeiro período, possam, Pai, ser mudados e transformados. E aqueles que estão nesse segundo período também recebam do Senhor o entendimento, a capacitação, e que mais uma vez, Senhor, o Senhor me abençoe e me capacite na exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 20, verso 1 diz: Então falou Deus todas essas palavras, e isso é importante, porque quem está falando não é o homem, não é o pastor Paulo, não é o pastor de alguma igreja, não é algum líder eclesiástico, e falou Deus todas essas palavras. Nós vamos trabalhar um pouco os mandamentos na antiga e na nova aliança. A lei de Deus é um dos temas mais presentes nas Escrituras, e possivelmente um dos mais mal compreendidos pelo povo de Deus. Por quê? Assista a primeira parte e a segunda parte da primeira introdução, que você vai entender isso. Nós não gostamos de limites. Nós queremos liberdade. Queremos que as coisas sejam feitas para nós. Nós amamos ir nos restaurantes, sentar, ser servido e levantar e ir embora. Mesmo com o extenso tratamento que o apóstolo Paulo dá ao assunto no primeiro capítulo da carta aos Romanos, muitos crentes compreendem a lei como apenas uma expressão da atuação de Deus no Antigo Testamento, sem atuação ou pouca ação nos nossos dias. Muitos pastores, eles não falam de Antigo Testamento, porque Antigo Testamento é lei. Nós vivemos na época da graça. Mentira. Mentira. Nós sempre vivemos na época da graça. Adão e Eva, se tivessem sido julgados segundo a lei, eles teriam sido mortos por Deus, na falta de outras pessoas para os matarem. Lá Deus derrama a sua graça. A vinda de Cristo traz a graça mais notória aos nossos olhos, mas a graça está no Antigo Testamento. Não dá para você abandonar o Antigo Testamento e falar: eu só quero o Novo Testamento. E uma correção para você: não é Velho Testamento. O velho é o diabo, é Antigo Testamento. Então uma coisa é a outra. Você lê o Antigo Testamento segundo a ótica do Novo Testamento. Quando você vê olho por olho, dente por dente, não.
Na ótica do Novo Testamento, isso muda. É por isso que eu disse para você, a lei moral de Deus, ela pode ser aplicada 100%, parcial ou não ser aplicada. Quem define não é você e não sou eu, mas as Escrituras. Não se contesta que a lei de Deus contrasta com o pecado, ponto. Tá? Quando se fala em 10 mandamentos, ele vai exatamente mostrar aquilo que você quer fazer, e Deus fala, não pode fazer. Mas existe uma atitude quase de desprezo quanto à sua aplicação nos nossos dias. Que isso, pastor? Que exagero. Imagina a condição que Jesus Cristo olha e fala, se você olhar para uma mulher na rua com desejo, você já adulterou. Sendo casado, você ou a mulher. E os status dos stories? Em que você vai passando os dedos, homens, né? Vou falar com homens, né? Passa o dedo, aí vê uma moça seminua, você para, alguns segundos. É adultério? Não, pastor, não tem nada a ver. Isso é muito radicalismo. Quando nós pensamos no conceito de dízimo, eu lembro que um pastor amigo nosso lá de São Paulo, ele chegava a extremos. Então ele ganhava uma camisa e ele falava assim, bom, veio de Deus. Essa camisa custou quanto? 70. Eu dou 7 de dízimo. Pastor, que exagero. Será que é exagero? Eu não vivo isso. Mas será que é exagero? Será que nós aplicarmos as coisas do Senhor nas nossas vidas é exagero? Nós olhamos para a lei como uma expressão quase sem significado nos nossos dias. Muitos aplicam o desprezo quanto à aplicação dos nossos dias. Precisamos dar a devida importância a esse tema tão precioso. Jesus fala do Antigo Testamento. Mateus capítulo 4, quando ele é levado pelo Espírito de Deus, não é pelo espírito de porco, pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado, quando Satanás, depois de 40 dias que ele estava com fome, começou a tentá-lo, todas as perguntas que Satanás fazia eram em cima das Escrituras, distorcidamente. E Jesus Cristo responde nas Escrituras. Deuteronômio, a lei, a ordenança da lei. Ele não inventa, ele não faz uma oração em línguas, mas ele fala da lei. Também é dito nas Escrituras, assim diz as Escrituras. E ele fala de Antigo Testamento. O salmista Davi o considerou tão importante, o Antigo Testamento. O salmista Davi considerou tão importante que o colocou como pedra fundamental do Salmo 119. Sabe aquele salmo grandão que você não gosta de ler? A estrutura dele é a palavra. Em algumas versões aparecem as letras as letras hebraicas, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, dividindo. Cada conjunto de texto está fazendo uma exaltação da palavra. Que palavra? Antigo Testamento. Em especial, Pentateuco, 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Em especial, Deuteronômio. Deuteronômio fala a repetição das leis. O que foi proclamado em Êxodo, agora é falado de uma forma mais clara em Deuteronômio. Nesse Salmo 119, a lei de Deus é mencionada sob vários sinônimos em praticamente todos os seus versículos. Necessitamos encontrar o papel da lei na nossa vida diária e descobrir nela a misericórdia e a graça de Deus para cada um de nós todos os dias. Você tem que aplicar a lei de Deus, os 10 mandamentos, sobre a sua vida todos os dias, em todos os momentos, cada decisão. Comerciantes, eu posso ir até onde? Eu posso perceber que a pessoa está desesperada para vender e eu adquirir aquele bem por 20% do valor? Como administrar os recursos dentro da sua casa? Deus ele te concede uma quantia financeira. Como você está usando isso? Você está usando com sabedoria? Você está olhando para os pobres? Você entra numa ciranda financeira tão grande
para satisfazer os seus desejos, que você não tem uma moedinha para dar para aquele necessitado? Necessitamos encontrar o papel da lei na nossa vida diária e descobrir nela a misericórdia e a graça de Deus para cada um de nós, e você recebe de Deus a sua graça e a sua misericórdia todos os dias. Se você não tomou café agora de manhã, é porque você não quis, como foi eu. Mas a geladeira está cheia. Graça de Deus. Ela aponta a trilha correta a ser seguida, os 10 mandamentos. A lei de Deus, ela aponta a trilha correta a ser seguida em nossa vida. E representa a expressão concreta do nosso amor para com Ele. Você não tem como manifestar o amor seu por Deus sem ser obediente aos 10 mandamentos. Mas pastor, eu vou na igreja, eu pulo, eu danço, levanto as mãos aos céus. Para Deus isso não vale nada se você não o obedece na sua lei. Somos todos pecadores, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Eu, pastor Paulo, sou pecador. Você é pecador. Mas pecadores redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que devem reconhecer que a lei de Deus enfatiza tanto a sua santidade como a nossa dependência dele. Nós somos santos em Deus através de Cristo, mas nós somos dependentes dele em todas as coisas. Sem mim, nada podeis fazer. Não podemos conseguir a salvação seguindo leis, mas não podemos desprezar essa dádiva graciosa de Deus para a nossa instrução. Pastor, se eu não consigo a minha salvação através da lei, eu coloco de lado. Está errado. Você segue as leis por ser salvo. É uma forma de você demonstrar a Deus, ao próximo e ao mundo que você é diferente. Não é só colocar a coisinha para fora, não, isso não muda nada. Não é colocar a Bíblia no painel do carro, não muda nada. Isso é simples, são símbolos. Mas o verdadeiro cristianismo é o que você faz e o que você fala. Primeira coisa, você tem que entender que você é um pecador, mas um pecador redimido no sangue do Cordeiro. Além disso, temos na lei o caminho traçado por Deus para demonstrarmos amor a Ele e ao próximo. Você só demonstra amor a Deus sendo obediente à lei. Se você não for obediente, você não ama. E aí estão alicerçados todas as ordenanças que são realmente aplicáveis nos dias de hoje. Não podemos conseguir a salvação seguindo leis, mas não podemos desprezá-la. Igualmente verdade, entretanto, que demonstramos amor quando obedecemos os mandamentos de Deus. João 14, 15 e 21. Se me amais, obedeceis os meus mandamentos. Se não me amais, não obedece. Você entende que essa condição da obediência ela é ligada ao amor? E aí você vê como é diferente o amor do mundo? Se eu amo a minha esposa, eu tenho que amar segundo as Escrituras, estando disposto a morrer por ela? Não é fácil, mas é o que é exigido. Eu não quero esse amor. Vai para qualquer outra religião. Você está perdendo seu tempo. No dia do juízo você vai encontrar perante o Senhor e Ele vai falar: você não me ama, não te conheço. Pastor, como é que você pode saber? Mas se você não aplica, e Ele diz que para você mostrar que ama Ele, você tem que aplicar, você vai para o inferno. É matemática simples. Em algum momento da sua vida você tem que se converter, você tem que mudar seus comportamentos. Não é idas e vindas, não é constrangimentos temporais. Uma das dificuldades do nosso entendimento desse assunto é que a expressão lei de Deus, ela é muito abrangente e pode ter muitos aspectos e muitos significados. E se as pessoas elas nem leem as Escrituras, quanto mais estudar com um bom comentário bíblico, quanto mais se dedicar numa escola bíblica dominical para você aprender. Talvez você não tenha um comentário bíblico, mas você pode, comigo aqui, estar estudando. Eu sempre ponho os meus vídeos, o meu WhatsApp, algumas pessoas mandam mensagem para mim, tiram dúvidas. Tire a dúvida se eu puder te ajudar. Eu não sou detentor da verdade, mas eu conheço, eu procuro os caminhos. Você também pode.
Precisamente queremos examinar o resumo dessa lei moral, apresentada pelo próprio Deus nos 10 mandamentos e também por Jesus Cristo na sua resposta aos fariseus. Abre Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, verso 34 a 40. Jesus Cristo, ele fala do Antigo Testamento? Mateus capítulo 22, verso 34 a 40, assim diz a palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, eram classes de judeus. Haviam os fariseus, os saduceus, os zelotes, e tinha mais um ou dois, herodianos, mais um. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? O que Deus fala de mais importante lá nos 10 mandamentos? Respondeu Jesus: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, igual a este, que vocês têm que ler da mesma maneira que o primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lei e profetas está falando sobre a divisão da Bíblia hebraica, que é só do Antigo Testamento. Eles não têm o Novo Testamento, eles não reconhecem Jesus Cristo como Messias. Então eles têm o Antigo Testamento e a divisão deles é diferente. Então fala-se sobre lei, sobre profetas. Então é uma forma. Mas o que ele está dizendo é: todo o ensino, toda a doutrina está alicerçado no amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus de que forma? Seguindo seus mandamentos. Amar ao próximo de que forma? Aplicando os seus mandamentos. Iniciaremos com um exame de como a palavra de Deus nos apresenta os diversos aspectos da lei. Em seguida, pesquisaremos o propósito e as limitações de Deus nas nossas vidas. Como aplicar isso na sua vida? Até onde vai? Terceiro, depois vamos estudar os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, de 1 em diante. Mandamento por mandamento. Verificando exemplos bíblicos de obediência e desobediência a cada um, para que você possa ter parâmetros. E finalmente, partindo da aplicação das diretrizes da palavra de Deus, queremos explorar a postura ética dos cristãos em vários assuntos contemporâneos. Como você se posiciona nos assuntos atuais, a partir da luz de um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, que representam a diferença entre um testemunho de fé cristão coerente e uma postura apática e contraditória. Essa semana me perguntaram: pastor, como que é o primeiro amor? Lá em Apocalipse fala que você tem que voltar para o primeiro amor. É isso. Voltar para o primeiro amor não é você ficar chorando, não é você ficar se emocionando. Pode, não tem problema. Voltar ao primeiro amor é você entender que a tua diretriz de vida nas Escrituras parte das Escrituras. 3 aspectos da lei de Deus. Voltamos, portanto, à pergunta: o que é a lei de Deus? Deus proferiu e revelou diversas determinações e deveres para o homem. Você não tem só bênçãos, você também tem obrigações. Em diferentes épocas da história da humanidade. Tem um termo, que se não me engano é alemão. Acho que é alemão. Sitzenleben. Que fala o que é a aplicação da palavra no contexto de quando ela foi escrita. Você não tem que se preocupar muito com isso agora, porque se você não leu nem a Bíblia ainda,
Você tem que se dedicar em ler as Escrituras. Mas conforme você vai crescendo, você vai começando a expandir a necessidade de entendimento e conhecimento, você vai buscando novas ferramentas. Isso é uma ferramenta lá para frente. Deus proferiu e revelou diversas determinações e deveres para o homem, em diferentes épocas da história da humanidade. Sua vontade para o homem, vontade de Deus não é será que ele quer fazer ou não? Vontade é ordenança. Eu tenho vontade que pode ou não acontecer. A vontade de Deus, ela acontece. Sua vontade para o homem constitui a sua lei e ela representa o que é melhor para os seus. A aplicação dos 10 mandamentos na minha vida e na sua vida é para o seu bem. Pastor, proibição é boa? É. Nós precisamos de limites. Nós temos que ensinar as pessoas a terem limites. O que elas vão fazer com isso? É com elas. Eu falo para as pessoas: se você quer aprender, eu te ensino. E eu não vou ficar te cobrando. Você quer? Aplica. Quando o barco bater nas pedras, você pode vir que eu vou te ajudar de novo. Mas saiba que ele vai bater nas pedras. A pessoa tem que saber onde ela está entrando. Você vai fazer uma cirurgia, você tem que saber o risco cirúrgico. Qual é a probabilidade de eu não levantar mais? Existe isso? Existe. Pode ser que seja 10% de risco cirúrgico. Mas pode ser 90%. Você tem que saber, é você que tem que tomar a decisão. Quando estudamos a lei de Deus mais detalhadamente, devemos, entretanto, discernir os diversos aspectos apresentados na Bíblia. Como devemos classificá-la e entendê-la? A Bíblia, ela não é a revista Caras. A Bíblia não é um gibi da Mônica, nem do DC, nem da Marvel. A Bíblia não é o Correio Brasiliense. Por isso que ela tem que ser estudada. A Bíblia, ela é algo para você fazer como maratona, não 100 metros rasos. Tem que ter meditação. Primeiro você começa lendo, depois você começa a meditar. Então, primeiros movimentos com as pessoas com quem eu tenho ensinado, a primeira coisa tem que ler. Depois a gente começa a meditar. Então você percebe como você está longe. Há 1 semana e meia, 2 semanas atrás, a Raiane me ligou e falou assim: pastor, eu consegui ler pela primeira vez o Novo Testamento. Beleza, continua, vamos no Antigo. Essa meditação é depois. Ela até deve parar de vez em quando, mas ela tem que ler. E quanto mais você lê, mais você é impregnado. É como você trabalhar, vou dar um exemplo diferente. É como você trabalhar com uma coisa que exala algum tipo de odor. Quando você trabalha com aquilo, aquele odor ele fica impregnado em você. Eu lembro que em São Paulo, quando eu tinha idade da minha filha, eu estudava na Escola Técnica Federal de São Paulo, e do lado da escola tinha uma fábrica de biscoito doce. E a aula ia até 12:30, mais ou menos. Quando dava 12:00, eles abriam lá as fumaças lá deles lá, e aquele cheiro doce entrava dentro da sala de aula e contaminava. Você não conseguia respirar. Parecia que até a carteira, até os livros estavam cheirando aquilo. Quando você tem acesso com as Escrituras, muitas vezes, o que acontece é que ela começa a fazer parte do teu falar, do teu pensar, das suas orações. Quando eu vejo uma pessoa, vi essa semana, falando assim, porque a tua palavra diz, opa, essa pessoa entendeu. Nós temos que dentro das nossas orações começar a citar as Escrituras, porque a Escritura, ela é a palavra de Deus. Isso quer dizer que você está que nem aquele produto imerso no azeite, assim, ó. Quando tira, sai pingando, não tem jeito. Nós precisamos cada vez mais ter orações centradas nas Escrituras, e não orações emocionais. Não, as Escrituras. Ouse dizer, assim diz o Senhor. Não porque você inventou uma moda, mas porque você leu.
Quando estudamos a lei de Deus mais detalhadamente, devemos, entretanto, discernir os diversos aspectos apresentados na Bíblia. Como devemos classificar? Como devemos entendê-la? Muitos mal entendidos e doutrinas erradas podem ser evitados se compreendermos que a palavra de Deus apresenta os seguintes aspectos. 3 deles. A lei de Deus, ela é civil e judicial. É uma parte dela. Parte dessas escrituras, ela é uma lei civil e judicial e representa a legislação dada ao Estado de Israel na época. Por exemplo, crimes contra a propriedade e suas respectivas punições. Não é para hoje, é para aquela época. Se você pegar emprestado, se o seu boi, sei lá, ele saiu e fez acontecer um acidente, então você tem que devolver o boi, ou então você é morto. Se o boi furou o olho do seu, você vai ter que ser furado. Essa lei civil judicial era relativa ao povo de Israel naquela época, não é para hoje. Entenda que aquela lei era para aquela época. Não podia, por exemplo, comer carne de porco. Por que, pastor? É tão bom uma costelinha. Naquela época, se você matasse um porco e assasse ele no deserto, não havia condições de higiene. Tem uma doença que chama cisticercose. Lembro lá da época minha, do ensino médio. Que é uma lombriguinha, um bichinho, você come, está contaminada a carne porque ela não foi bem assada, bem cozida, e aí acontece que aquele bichinho vai indo e vai para o teu cérebro. E Deus fala, não coma! Não coma essa carne, não coma isso, não faça aquilo. Isso é imundo. A lei civil ou judicial representa a legislação dada à sociedade e ao Estado de Israel. Essa lei ficou. Lei religiosa, cerimonial, representa a legislação levítica do Antigo Testamento. Por exemplo, sacrifícios para expiação de pecados. Você não precisa mais fazer sacrifícios. Você não precisa mais matar bichinho. Você tem que apenas obedecer. Algumas coisas dessa lei funcionam, outras não. Lei moral é o terceiro aspecto da lei de Deus. A lei moral representa a vontade de Deus para com o homem no que diz respeito ao seu comportamento e seus deveres principais. Tudo se aplica à nossa vida. Honrar pai e mãe, está valendo. Não adulterar, está valendo. Não cobiçar as coisas do próximo, está valendo. Amar a Deus sobre todas as coisas, está valendo. Amar ao próximo como a ti mesmo, está valendo. Não dar falso testemunho, não minta, está valendo. Lei moral. Como devemos entender a validade dos aspectos da lei? São todos válidos nos nossos dias? Quanto à aplicação da lei, devemos praticar a seguinte compreensão, em cima das 3 tópicos que a gente falou. A lei civil tinha a finalidade de regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel daquela época. Era temporal e necessária para a época na qual foi concedida, mas foi específica para aquela condição. Como tal, não é aplicável como norma na nossa sociedade. Não queira aplicar algo que era norma lá atrás, aqui, dentro dessa condição da lei civil. A lei religiosa tinha a finalidade de apresentar aos homens a santidade de Deus e concentrar suas atenções no prometido Messias, fora do qual não há esperança. Como tal, ela foi cumprida e ela não se aplica, nesse caso, nos nossos dias. A lei moral tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando suas carências, auxiliando a discernir o bem e o mal. Como tal, ela é aplicável em todas as épocas, em todas as ocasiões, porque Jesus Cristo nunca a aboliu. A lei moral de Deus é a única que possui validade total. A lei civil morreu. A lei judicial morreu. Mesmo que hajam leis nos dias de hoje que façam alusão à lei do passado, você está seguindo a lei daqui, não a lei de lá.
Lei moral de Deus é a única que possui a validade total, isto é, ela tem uma validade histórica. A lei moral de Deus tem uma validade histórica. Está entrelaçada na história, na revelação de Deus e na redenção do seu povo. Anda junto. Então, voltando, nós temos lei civil, religiosa e moral. Cada um desses aspectos tem uma aplicação histórica. A segunda é didática, que eu vou falar. A terceira é reveladora e a quarta é normativa como norma, obrigação. No caso da lei moral, nós temos os 4 aspectos sendo trabalhados. Historicamente, você vê a necessidade dos filhos e filhas de Deus viverem segundo a sua palavra, segundo as ordenanças do Senhor. Nunca aquilo foi abolido. Didática. Ela nos ensina a respeito do nosso Criador e os nossos semelhantes. A lei moral de Deus nos ensina como nós temos que proceder. Eu posso dar um tapa na orelha da minha esposa? Não. Não posso. Porque as Escrituras didaticamente me ensinam que eu tenho que olhar para ela como meu próximo e eu tenho que estar disposto a morrer pela minha esposa. Didaticamente ele me ensina. É ensino. Reveladora. Ela nos revela o caráter e a santidade de Deus, bem como eu sou pecaminoso. Deus, ele me ensina, não pode, eu vou e tum! Mostra o meu pecado. Através do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. 10 mandamentos. Lei moral de Deus tem que te constranger. Você tem que ir fazer a coisa e você saber que está errado. E você tem que se incomodar com isso. Normativa. Ela especifica com bastante clareza o procedimento requerido por Deus a cada uma das pessoas que habitam a sua criação em todos os tempos. O culto a Deus, quem fala é Ele. Quem determina é Ele. Você não tem que inventar teatro, inventar dança, inventar o que quer que seja, porque se não tiver nas Escrituras, Ele não recebe. Se você for algum órgão público e falar assim, olha, eu quero fazer tal documento, ele vai falar, você precisa disso, disso e disso. Se você não tiver, ele não faz. A lei moral de Deus, ele mostra como nós temos que agir. Ele deixa a forma específica. É assim que eu quero. No Antigo Testamento, quando você pensa em tabernáculo, você tinha uma série de procedimentos. Era assim que ele falava, é assim que eu quero. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, ele falou assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse terreno é santo. Não quer dizer que hoje você tem que andar descalço na igreja. Coloca pano de saco para mostrar que você está envergonhado. Você não precisa pôr pano de saco hoje. Lei religiosa ou cerimonial. De uma forma geral, ela possui uma validade parcial. Eu não tenho que matar bichinho. Mas ela também pode ser analisada de uma forma histórica. A lei religiosa ou cerimonial, de uma forma histórica, ela também é total. Está igualmente entrelaçada na história, na revelação de Deus, na redenção do seu povo. A lei cerimonial nós temos que ler. Você não tem que pular Levítico. Você tem que ler. Fala de sacrifício, não sacrifício de animal, mas sacrifício da mortificação da sua carne. Ela é didática, de uma forma também total. Cada detalhe dela demonstra a insuficiência dos sacrifícios, porque sacrifício atrás de sacrifício era feito e o homem continuava pecador. Continuava longe de Deus. Reveladora é muito intensa, mas é menor do que a total. Ela era reveladora para os santos do Antigo Testamento, apontando para o Messias. Mas para nós não. Nós podemos olhar para o passado e ver qual foi o processo da revelação progressiva da vinda do Messias no Antigo Testamento. Então ela nos traz revelação. Normativa. Não existe nos nossos dias. Eu não tenho uma roupa especial para ir para o culto. Eu tenho que ser decente. Eu não tenho que usar kippah. Eu não tenho que usar aquelas roupas judaicas. Não vai fazer diferença nenhuma se você está com a roupa judaica ou não está. Se toca a trombeta ou se não toca. Se tem a bandeira de Israel ou se não tem. Você pode ter, a bandeira de Israel é bonita. Mas não é espiritual, não há nada de espiritual.
Não há necessidade de o templo. Eu lembro que uma igreja que a gente passou, se você subisse no templo, não é qualquer um que pode subir no templo. Não tem isso mais. Os objetos, eles não têm uma santidade inerente neles mais. Porque essa santidade, ela passa para nós como igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não é a mesa, não é o altar. Nós temos zelo porque são comprados com os dízimos e ofertas, sim, mas não há santidade naquilo. Você pode não colocar um copo de refrigerante lá para não deixar marcada aquela rodinha, mas não é que você está maculando a santidade de Deus porque você colocou um copo de refrigerante em cima do altar. A lei cerimonial, tendo sido cumprida em Cristo, ela não tem validade normativa para aqueles que existem em nossa era. Não existe mais ministério levítico. Acabou. Não há mais um grupo de pessoas que podem louvar a Deus. Nós temos pessoas que cantam melhor. Nós temos o nosso irmão Cláudio, que canta muito bem. Mas isso não quer dizer que só ele pode louvar. Naquela época, se alguém se alguém fosse lá e mexesse num instrumento e não era para mexer, ele morria. Ele era consumido. Os filhos de Arão pegaram o incensário e falaram assim: vamos lá adorar a Deus. Morreu os dois. Hoje não tem isso. Hoje não tem mais isso. Os 10 mandamentos. Na dádiva dos 10 mandamentos, Deus resumiu a sua lei moral, apresentando-a formalmente, registrando-a sucinta e objetivamente para o benefício do povo. Muito simples. Deus, ele chama Moisés e fala: sobe aqui no Monte Sinai. Moisés, ele fica 40 dias sem comer e sem beber. Um único ser humano, nem Cristo fez isso, porque ele não estava mais no tempo dos homens, ele estava num ambiente divino, em que não havia minutos, segundos, não havia nada. Ele recebe os 10 mandamentos, Deus, ele lavra as pedras, escreve nas pedras e entrega para Moisés. E aí Deus fala: volta rapidamente para o arraial, porque lá está tendo confusão. O povo não quis esperar. McDonald's, eu não quero esperar, eu quero é rápido, é o drive-thru. Eles fizeram o bezerro de ouro, Moisés joga aquelas tábuas no chão e Deus fala: agora você prepara as pedras e traz de novo aqui, porque eu tenho que mostrar para os meus filhos o que é que tem que acontecer. Eu não vou ser exaustivo, eu vou ser sucinto. Eu vou falar para vocês as coisas que são os temas básicos. Necessário atentarmos para o contexto histórico da situação. Foi a primeira vez que Deus falou coletivamente ao seu povo. Existiram inúmeras preparações necessárias para ouvi-lo. Essas estão todas relatadas em detalhes a partir do capítulo 19 do livro de Êxodo. Leia capítulo 19 do livro de Êxodo, você vai ver que não podia ir na presença de Deus de qualquer jeito. É desse jeito, é daquele jeito, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Isso morreu. Essas regulamentações, volto a dizer, o princípio passa a ser o da ordem e decência. Discernimento do bem e do mal. Não é porque você pode, porque não tem uma ordenança, que você vai pelado para o culto. Não é assim. Ordem e decência. Quando nós lemos o capítulo 19 e 20 cuidadosamente, procurando nos colocar na situação atravessada pelo povo de Deus naquela ocasião, verificamos como o texto transmite o temor do povo perante a santidade de Deus. Isso é impressionante. A pessoa morria de medo de Deus e tinha temor por Deus. Temor. Eu não vou desse jeito. Eu não vou fazer isso dessa maneira. Não vou. Quando Deus se manifesta e Deus fala: traz o povo. Ó, a regra é essa. A regra é essa. Eu quero falar com vocês. Eles olham e falam assim: nós somos pecadores demais. Moisés, vai lá, ouve lá. Desde sempre o ser humano, ele tem medo de enfrentar Deus. Aqueles homens, de forma impressionante,
mostraram e transmitiram o temor perante a santidade de Deus, algo que nós não vemos nos dias de hoje. Eu peco, você peca, sem nenhum tipo de temor, tendo o próprio Deus habitando dentro dos nossos corações. Após ouvir ao Senhor e a Moisés inicialmente, o povo suplicou a Moisés que intermediasse de contato com Deus. Tamanho era o temor perante a majestade do Deus soberano. Êxodo 20, 19, abre aí. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que nós não morramos. Nosso tempo já se esgotou. Eu quero que você fique na sua mente com esta frase dos israelitas para Moisés. Você não pode falar para mim: pastor Paulo, vai lá e intercede por mim, e o que Deus falar, eu vou obedecer. Esse relacionamento com Cristo, ele acabou. Eu não sou intermediário para Deus falar com você. Eu posso sim ser um intermediário para trazer algum tipo de instrução, algum tipo de entendimento, mas eu sou só um ajudante. Naquela época, você falar com Deus de uma forma direta era motivo de morte. Se você fosse pego debaixo de uma árvore, orando ao Deus dos céus, você era apedrejado. Hoje não existe mais isso. As nossas orações, elas são ouvidas por Deus através do seu Filho amado. E você não precisa de intermediário. Quer que eu ore por você? Eu oro por você. Quer que eu abençoe você? Eu te abençoo. Mas a melhor oração, a melhor bênção, ela não vem de mim para você. Ela vem de você para o Senhor. E isso é possível através de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça que se manifesta nas nossas vidas. Queremos agradecer, Pai querido, porque há um Antigo Testamento em que nós podemos observar a revelação progressiva do aparecimento do Messias, em que nós estamos, Pai, numa época em que o próprio Deus habita nos nossos corações, mas que nós possamos, Pai, desenvolver o mesmo temor, o mesmo tremor que o povo de Israel, perante o Monte Sinai, proferiu na Tua presença. Que nós possamos olhar para as Escrituras como um privilégio e não como uma obrigação. Nos abençoa, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.